A sua vida é algo que a alquimia chama de história própria. Existe um homem na face da Terra que começou a vender a imagem de lenda pessoal. É lenda para os outros, porque lenda é uma história verídica. Certo? Para ele foi uma história. É história própria. Quer dizer o seguinte, você escreve, ninguém mais. É a tua predisposição voluntária que escreve. E a tua história própria, ela é sempre digna, não importa o que você faça. E é sempre real, se for uma história, porque toda história própria está dentro da própria história. Toda alma está na grande alma. Certo? Portanto, escreva a sua história e saiba que a tinta que escreve essa história chama-se razão. Razão. Se eu chegasse para você e dissesse 3, 6, 9, 12, a razão aqui era 3, não é isso? Então, define-se razão como o meio termo? Não. Não, porque não é um meio termo. Era um ponto intermediário. Ou seja, é um ponto que faz com que algo se expanda dentro de uma lógica. Certo? Isso é uma razão. Porém, se a razão humana fosse isso, o ser humano não seria tão maravilhoso para mim. Por quê? Porque, de repente, você nasceria 3, você não precisa não viver, porque eu sei que o meu fim será 15, 12. Entendeu? A razão humana, ela segue uma outra lógica. É uma lógica divina. Que é assim. 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. Deu branco. Vocês já viram esses números? Chama-se sequência Fibonacci. Foi um matemático, sabe o que é? E que descobriu natureza. Hoje em dia, os astrônomos sabem que a curvatura das galáxias segue essa proporção. Tudo segue assim. Eles chamam até de. Essa altura de Deus, assim, sei lá. Não tem nome. Mas é assim que é a razão humana. Ou seja, quando você nasceu, lembra da programação psicológica? Você criou aqui um ponto de referência. A primeira experiência que você viveu, o choro, você saiu da sua mãe, deu para você um resultado. Ali, você formou um outro ponto de referência. Que deu para você, por lógica, uma conclusão. 2. Tudo que você viveu dali para frente foram se somando esses pontos de referência. E você vai criando uma lógica sua. Essa é a sua razão. A sua razão, o teu ponto intermediário, na verdade, ele sempre será o abstrato. Sempre será o resultado do que antecedeu ao que vinha antes. Olha, interessante, se você dividir 13 por 8, vai dar 1,6 alguma coisa. Não é isso? Existe um número que os matemáticos gregos reverenciavam, que chamavam de número de ouro, o número φ, não pi, o φ, que é igual a 1,618. E olha que interessante, se você tirar a sua altura e dividir por 1,618, é a medida que dá do seu umbigo até o chão. Se você medir o seu braço, da ponta do dedo até o ombro, dividir por 1,618 é a distância entre o cotovelo e o ombro. Então, vamos supor que o meu braço deve ter em torno mais ou menos de uns 60 centímetros. Não, você pega a sua altura, pega a minha altura, por exemplo, 1,80 m. Você divide por 618, certo? O número maior, ele chama-se número alvo, o menor sequencial. Mas 1,618, onde der ele, chama-se ponto de ouro. É esse ponto de ouro que faz a tua lógica, ou seja, as tuas experiências inteiras, isso quer dizer o seguinte: tudo que você vive não presta para nada, a não ser pelo resultado deles. A experiência só tem utilidade para você adquirir um resultado. Entendeu? É por isso que você não arquiva experiências, você arquiva resultados. Certo?
Portanto, o crer razoável é quando você consegue, num dado momento, saber qual é a verdade daquilo que você quer. Isso gera no teu inconsciente a lógica de que você pode fazer. Agora, se você não sabe, você não tem como crer. O que deve ser abstrato é o ponto intermediário, mas não o que você quer. Porque senão você não consegue pensar. Você não gera o calor, você não consegue sentir, não gera dimensão. Você não consegue perceber, não vai gerar fusão. Não acontece. Certo? Existia um homem na humanidade chamado Aristóteles, meio maluco, que dizia assim: o todo está em todas as partes, porém a soma das partes não dá o todo. Ele estava certo. Nenhuma divisão de alquimista. Desculpa a parte do Aristóteles, mas imagina uma coisa: a tua vida é um todo. Cada experiência sua é uma parte dela. Procure somá-las. Elas não darão o que você é. Jamais. Se você conseguir colocar-se num instante único na sua vida, você com você mesmo, na realidade, na sua verdade, na sua sinceridade, você acaba crendo. Não só no que você quer, mas em você. Você acessou o famoso coração, ou seja, do sistema nervoso inteiro, incluindo o sistema endócrino. Isso é o coração da magia. E você tem o poder de realizar todos os desejos do seu coração. Certo? Por que a gente fala desejos do coração? Porque é um desejo real. Não é uma ilusão. Não é uma coisa que você fala, quero porque o vizinho tem. Não, é uma coisa que é verdade para você. Tá bom? Eu disse para vocês que a gente vive no reino de todas as possibilidades. Eu te falo, e é de todas as possibilidades. Tudo é possível até o impossível. Quem faz a referência do que é possível e impossível é aquele que sabe. Você. Certo?